Bom dia! Bom dia para o nosso bom Deus. Bom dia para todos nós, encarnados e desencarnados, que estão aqui para mais um Evangelho segundo o Espiritismo. Mais um dia na presença de Deus, de Jesus, de toda a equipe espiritual que se faz presente. Nós só temos que abraçar este dia, agradecendo pelo dom da vida e por tudo que Deus nos dá. Então, meus amigos, vamos respirar fundo, tranquilizar a alma, depositar a nossa confiança em Deus, em Jesus, nos nossos anjos guardiões, exercendo a nossa fé e descansando o nosso coração, confiando que tudo vai dar certo, porque tudo passa. E Deus é bom. Deus é bom o tempo todo. E o tempo todo Deus é bom. Mais um Evangelho. Nós só temos que agradecer, Senhor, por esta oportunidade. Então, meus amigos, a mensagem de abertura, de reflexão, do livro Otimismo Todo Dia, de Lorival Lopes. A de hoje é a de número 136, que diz o seguinte: para ser feliz, creia em si, segure os nervos, levante-se das quedas, sustente o entusiasmo e aperte a trilha do egoísmo. Não combina querer viver bem, ser feliz e deixar crescer o desânimo, perder tempo, desprezar a paz, o crescimento interior, recolher dentro de si os fantasmas da ilusão e do medo. Você foi feito por Deus para ter ânimo, ser alegre, sensível, chegar à doce paz, ser totalmente feliz, e assim deve ser. Faça um plano de vida e se ponha a caminho da felicidade. Quando você estabelece um roteiro, a felicidade fica logo à vista. Que linda mensagem para que a gente possa começar o nosso dia, a nossa semana, o nosso mês de setembro que se inicia. Então nós só temos que agradecer, seguindo os ensinamentos do Cristo e sendo feliz. Meus amigos, o capítulo de hoje do Evangelho segundo o Espiritismo é o 7º. Bem-aventurados pobres de espírito. Itens 1 e 2. O que é preciso entender por pobre de espírito? Bem-aventurados pobres de espírito, pois é deles o reino dos céus. Está em Mateus, capítulo 5, versículo 3. Aqueles que não acreditam zombam deste ensinamento moral. Bem-aventurados pobres de espírito. Como tem zombado de outras afirmativas de Jesus por não entendê-las. Por pobre de espírito, Jesus não se refere aos homens desprovidos de inteligência, mas sim aos humildes. Ele diz ser para estes o reino dos céus e não para os orgulhosos. Segundo a opinião da maioria, os cientistas e os intelectuais da Terra têm um conceito tão alto de si mesmos
e de sua superioridade, que olham as coisas divinas como indignas de merecerem a sua atenção. Preocupados somente com eles mesmos e com sua vaidade, seus olhos não podem se elevar até Deus. Aqueles que se acreditam superiores a tudo têm a tendência de não aceitarem o que está acima de suas capacidades, pois isso poderia rebaixá-los. Chegam ao ponto de negar a divindade. Porém, quando concordam em aceitar que Deus existe, negam-lhe um de seus mais belos atributos, a sua intervenção sobre as coisas deste mundo, pois estão convencidos de que apenas eles são suficientes para bem governá-lo. Usam sua inteligência como medida da inteligência universal e, julgando-se aptos a tudo entender, não aceitam como possível aquilo que não podem compreender. Quando julgam alguma coisa, consideram seu julgamento como definitivo e indiscutível. Quando os cientistas e os intelectuais se recusam a admitir o mundo invisível e um poder extra-humano, não é porque isso esteja acima de suas capacidades de entendimento, mas porque seu orgulho se revolta contra a ideia de que exista alguma coisa que não possam dominar e que os faria descer de seus pedestais. É por isso que mostram sempre um sorriso de desdém por tudo que não é do mundo, físico e visível. Eles se atribuem grande inteligência e muito conhecimento para acreditar em coisas que, segundo eles, são boas para as pessoas simples. Por isso consideram como pobres de espírito aqueles que levam essas coisas a sério. Entretanto, digam o que disserem, certamente um dia entrarão, como todos os outros, no mundo invisível que tanto ridicularizam. E quando seus olhos se abrirem, reconhecerão o erro que cometeram. Entretanto, Deus, que é justo, não pode receber da mesma maneira aquele que desconheceu seu poder e aquele que se submeteu humildemente às suas leis, nem dar a ambos o mesmo tratamento. Ao dizer que o reino dos céus é para os simples, Jesus ensina que ninguém será admitido lá sem a simplicidade do coração e a humildade de espírito. O ignorante que possui essas qualidades será preferido ao sábio, que acredita mais em si mesmo do que em Deus. Em todas as passagens, Jesus sempre colocou a humildade entre as virtudes que nos aproximam dele e o orgulho entre os vícios que nos afastam dele. Isso ocorre por uma razão muito natural. Enquanto a humildade é um ato de obediência à sua vontade, o orgulho é um ato de revolta. Mas vale, portanto, para a felicidade futura do homem, ser pobre de espírito, no sentido em que este termo é entendido pelo mundo, e rico em qualidades morais. Que assim seja. Pois é, meus amigos. Desculpem. Vamos refletir um pouco aqui sobre essa passagem do Evangelho de hoje. Bem-aventurados pobres de espírito. Por que Jesus falou desse jeito? Infelizmente, até hoje,
Depois de 2000 anos após a ida de Jesus para o mundo espiritual, o retorno dele, e são poucos os que compreendem o ensinamento do Cristo. Para Jesus, ser pobre de espírito é a pessoa que tem um coração puro. São os humildes, são aqueles que veem Deus em seus semelhantes. São aqueles que já são caridosos. E não como a maioria acha. Muitos pensam que ser pobre de espírito é simplesmente aquela pessoa que é ignorante. A gente vê muito isso no dia a dia, né? Quantas vezes a gente escuta alguém dizer: ah, coitado, esse aí é um pobre de espírito, não dá importância não. E para nós que já temos um conhecimento, a gente olha assim e diz: oh meu Deus, este aqui não sabe de nada. Então, nós precisamos não somente ler os ensinamentos do Cristo, mas também compreender. Que possamos, meus amigos, um dia, todos nós, sermos pobres de espíritos, para que Deus possa nos considerar como os bem-aventurados, porque são esses, como disse ele, que entrarão no reino dos céus. Nós só temos que agradecer a Deus por mais este evangelho, por mais este ensinamento. Agradecer a Jesus tudo que ele nos ensina. E neste momento especial, agradecer por fazer parte deste banquete, deste evangelho de hoje. Agradecer aos mentores do evangelho, aos nossos anjos guardiões, a todos os irmãos encarnados e desencarnados que estão participando. Que Jesus nos dê muita sabedoria para que a gente possa sempre compreender a sua palavra. Gratidão, Senhor, sempre por esta oportunidade única. Neste momento, Senhor, também te pedimos paz para o nosso planeta. Que o Senhor tenha misericórdia, Jesus, de todos aqueles, principalmente aqueles que vivem, estão presenciando a guerra. Que o Senhor nos ilumine, nos ampare. Te entregamos a nossa família, a nossa casa física e mental, o pão de cada dia que chega à nossa mesa. Te entregamos aqueles que estão doentes, nos hospitais, em casa, aqueles que se encontram nas prisões, aqueles que estão pelas ruas porque não têm um lar, os viciados. Enfim, Senhor, tem misericórdia de todos nós. Nos ajude e nos ilumine o caminho por onde devemos segui-lo. Meus amigos, a reflexão final de hoje diz o seguinte: o tema é bagagem da sua vida. Quando sua vida começa, você tem apenas uma mala pequenina na mão.
À medida que os anos vão passando, a bagagem vai aumentando. Porque existem muitas coisas que você recolhe pelo caminho. Porque pensa que é importante. A um determinado ponto do caminho, começa a ficar insuportável carregar tantas coisas. Pesa demais. Então você pode escolher ficar sentado à beira do caminho, esperando que alguém o ajude, o que é difícil, pois todos os que passarem por ali já terão sua própria bagagem. Ou você pode aliviar o peso, esvaziando a mala. Mas o que tirar? Você começa tirando tudo para fora e vendo o que tem dentro. A amizade, nossa, tem bastante. E curioso, não pesa nada. Mas tem algo pesado. Você faz força para tirar. É a raiva. E como ela pesa. Aí você começa a tirar, e aparece a incompreensão, o medo, o pessimismo. Nesse momento, o desânimo quase leva você para dentro da mala. Mas você o puxa para fora com toda a força. E aparece um sorriso que estava sufocado no fundo de sua bagagem. Pula para fora, outro sorriso e mais outro. E aí sai a felicidade. Você coloca as mãos dentro da mala de novo e tira para fora a tristeza. Agora você vai ter que procurar paciência dentro da mala, pois você vai precisar bastante. Procure então o resto: a força, a esperança, coragem, entusiasmo, equilíbrio, responsabilidade, tolerância, bom humor. Tire a preocupação também e a deixe de lado. Depois você pensa o que fazer com ela. Bem, sua bagagem está pronta para ser arrumada de novo. Mas pensa, o que você vai colocar lá dentro? Agora é com você. E não se esqueça de fazer isso mais vezes, pois o caminho é muito, muito longo. Que Deus nos dê sabedoria para que a gente possa refletir sobre as mensagens de hoje, sobre as reflexões iniciais e finais, e que a gente possa praticá-las ao longo do dia. Tenham todos um dia abençoado. Que assim seja, assim é e assim será. Graças a Deus.